Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 5. Nós temos feito exposições sequenciais no livro do profeta Amós. E hoje nós leremos do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 17. Pode ser que na sua Bíblia tenha um subtítulo entre o versículo 20 e 21, dando a entender que o 18 ao 20 fazem parte dessa unidade. Mas na verdade, esses subtítulos às vezes ajudam, às vezes não muito. Eles não são inspirados, tá? Então o texto hoje vai do 1 ao 17 mesmo. Tá? E aí para a semana que vem ficará os versículos de 18 a 27. Mas hoje, Amós capítulo 5, de 1 a 17, esse será o texto utilizado como base da mensagem dessa noite. Diz assim, acompanhe a leitura que eu farei do texto. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está a sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual 100.000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrela e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus, o Senhor, Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e o lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos imensamente por tua palavra. Agora, ó Pai, por iluminação do teu Espírito e por ação dele, nós te pedimos que a tua palavra seja fielmente exposta, semeada em nosso coração, para que então o teu poder seja conhecido em nós e a tua graça seja visível em nossa vida e nós vivamos de acordo com a tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Como as músicas marcam a nossa vida? Já parou para pensar sobre isso? Como certas canções, certas músicas, elas marcam a nossa vida? Talvez você tenha algumas músicas de encontro, de você ter conhecido sua esposa, seu namorado, sua namorada, e aquela música se torna a música de vocês, vamos dizer assim. Ou num momento de muita confusão, muita tristeza, muita angústia, uma canção fala profundamente no seu coração e você tem carinho especial por aquele hino ou por aquele cântico, de alguma forma que todas as vezes que alguma coisa acontece, você recorre àquele tipo de canção
como sendo uma verdade para que o seu coração seja acalmado, seu coração seja trabalhado. A música faz parte da nossa vida e ela tem essa capacidade, esse poder de marcar momentos e talvez até eternizá-los na nossa história. Mas por que eu estou falando de música num texto como esse, né? Coisa interessante. Porque Deus, como nós temos visto no livro de Amós, tem trazido disciplina ao seu povo, de sorte que essa disciplina chegará. Não é um aviso que Deus, nesse caso aqui com Amós e com o Reino do Norte, que Deus deixaria de trazer castigo caso eles se arrependessem e mudassem. O castigo já estava determinado. O que Amós vem trazer agora é uma canção em forma de lamento funeral. É como aquelas canções que cantamos em funerais. Por quê? Porque Deus está decretando e anunciando que o povo de Israel morreu. O povo de Israel faleceu. E por causa disso, há então um lamento, há um cântico de lamento, porque o povo está morto, porque o povo será derrotado. Então olha só o versículo 1. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. E aí ele fala a lamentação. Esse texto está dividido da seguinte forma. Primeiro ele coloca uma lamentação. Então ele fala sobre a lamentação, qual é o lamento. Depois ele diz assim, buscai e vivei, ou seja, ele chama a responsabilidade. E depois ele fala que o povo sabe porque Deus trará o castigo. Então ele mostra as impiedades do povo. Ele coloca um cântico muito conhecido na época no meio, para que depois ele volte a falar dos pecados cometidos do povo, espelhando o que ele havia falado antes do cântico. Para depois falar, para que busquem a Deus e vivam novamente, que espelha a segunda parte do cântico. E aí, a terceira parte aqui é o fim do lamento, um outro lamento. Então, nós temos na estrutura, lamento, lamento, buscar, buscar, pecado, pecado, e bem no meio, um cântico ao Deus soberano. De maneira que a ênfase desse texto está sobre o Deus soberano, que executa o seu juízo e a sua soberania. Mas ele lança isso em forma poética de música. Sabe o que Amós está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está fazendo algo completamente inusitado. Ele está pegando essas canções que nós conhecemos, que são caras e importantes para nós, e está trazendo num momento em que Israel está sendo velado. Em que Israel está morto. E então pessoas estão pranteando e lamentando a morte dessa nação. Olha só, 2. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. O lamento é que Israel está morto. O reino do norte caiu e Deus preservará o remanescente. De maneira que a palavra de encorajamento é para que esse remanescente busque ao Senhor da forma correta. Porque como nós vimos na semana passada, eles haviam construído templos no reino do norte que não eram os templos oficiais do reino. Jeroboão construiu templos em Gilgal, construiu templos em Betel, construiu templos em Berseba, e todos esses lugares estavam substituindo o templo em Jerusalém, no Reino do Norte. E Deus diz, o culto que vocês estão oferecendo é falso. Vocês não estão oferecendo o culto correto. Então quando ele diz, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai e vivei. Só que não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Quando eu destruir toda essa nação, quando eu passar o rodo em tudo isso aqui, e só sobrar de 100, 10,
e sobrar de 1.100, voltem e me busquem, mas não busquem como vocês ainda têm buscado. Porque vocês têm me buscado em lugares falsos de adoração. Eu nunca instituí templo em Betel. Eu nunca chamei Gilgal um lugar de adoração para o povo. Esse lugar é Jerusalém. Esse lugar é o templo que está lá. Então, para esse remanescente, ele diz: buscai e vivei. Assim como ele vai falar no 14: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Está percebendo a arrogância do povo? Amós, você tem falado que Israel está morto, você tem falado que Deus vai disciplinar a gente, mas Deus está conosco. Mas Deus é um Deus que nós não temos visto Deus contra nós. Porque lembre-se, a nação gozava de certa prosperidade. Os reinos estavam apaziguados nesse sentido. Israel tinha um grande exército. Como assim Deus está contra nós? Está tudo aparentemente bem. Mas Deus diz: ao restante que ficar, me busquem da forma correta. Porque os pecados de vocês são notórios, são visíveis. E aí ele fala sobre os pecados. 7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Converter o juízo aqui, alosna é a raiz do absinto. Da onde pega o absinto, existe uma raiz que chama-se alosna. Então ele está dizendo que vocês estão convertendo o juízo em amargura, porque o absinto é amargo. Essa é a ideia poética do absinto. E a losna é essa raiz de onde ele transformava-se em absinto. E ele diz: vocês estão transformando isso em uma coisa amarga. E deitais por terra a justiça. Procurai, 8, o que faz o 7 estrela e o Órion. Você lembra desse texto em Jó? Você lembra desse texto em Jó? Sim. Por quê? Porque este era um hino conhecido dos judeus, que perdurou-se desde a época de Jó até esse momento. A palavra de Deus tem vários hinos que estão colocados aqui. E é como se Amós estivesse fazendo, sabe o que, irmãos? Pensa que está tendo um funeral na nossa igreja e quem está no caixão é a igreja. Pensa que somos nós que estamos no caixão. E aí Deus vem através do profeta e começa a cantar. Que peso! Que coisa! Ele pega um hino completamente conhecido e um hino que está no meio da manhã e muda o dia em noite. Querido irmão, em tempos de extrema angústia e calamidade, não há outro meio a não ser buscarmos a Deus verdadeiramente. Eles não deveriam buscá-lo de forma falsa, como até aquele momento estavam fazendo. Eles deveriam aprender a buscar a Deus de forma verdadeira e correta. E quando nós buscamos a Deus, nós talvez não encontremos todas as respostas, mas nós encontramos a Deus. Quando nós lemos Jó exatamente por causa disso. Não só a referência ao 7 estrela e ao Órion, mas a ideia de que em Jó você tem pessoa passando por grande sofrimento, não tem respostas desse grande sofrimento, e quando Deus vai dar a resposta para ele, que resposta ele dá? Jó, senta aí que eu vou te ensinar algumas coisas. Eu vou ensinar para você algumas coisas, presta atenção. Onde estavas tu quando eu fiz isso? Onde estavas tu quando eu determinei assim? Onde estava você quando eu fiz isso? A soberania de Deus basta. O reconhecimento de quem Ele é e o que Ele faz basta. E isso tem que bastar para o nosso sofrimento, irmão. Não tem como nós recorrermos a outra coisa. É só isso que sobra. Não tem. Porque Israel conhecia os seus pecados. Mas quando Deus diz: eu vou destruir vocês, já não há mais o que fazer. Agora é lamentar porque Deus vem em destruição. Mas para aqueles que acompanharam aquele momento, para aqueles que estavam ouvindo, viram e sobraram,
e ficaram depois, eles deveriam ouvir novamente a voz de Amós dizendo: buscai ao Senhor e vivei. Vocês vão querer buscar respostas, vocês vão querer buscar o que, aonde? Não há. As respostas todas estão em mim, porque eu sou soberano, porque eu realizo o que desejo, e ajo com justiça, ajo com retidão, e ajo com misericórdia. Buscai e vivei, misericórdia. Eu vou fazer um lamento, porque a nação do Reino do Norte faleceu. Justiça. Os termos de justiça e misericórdia são sempre visíveis naquilo que Deus faz. E se nós formos tentar cavocar respostas, só vai restar para nós a canção A Ele a Glória, que é de um texto bíblico, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Não há, não tem como. E provavelmente, irmão, já vamos tirar o cavalinho da chuva, né? Provavelmente quando chegar no céu ele não vai te responder também. Quando chegar no céu eu vou perguntar. Você pode perguntar, Deus é muito mais compassivo do que eu, mas pelo que eu conheço um pouco da palavra, eu acho que ele vai falar: querido, aproveite a eternidade. Vamos viver junto, eternamente agora. As coisas antigas passaram. Elas passaram. Viva. Viva comigo agora, me conhecendo eternamente. Deus faz com que os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas perplexidades, todas sejam literalmente caladas nele, na sua soberania, na sua grandeza, na sua glória. E no meio de um lamento, de um funeral do povo do Reino do Norte, Deus diz: vai sobrar o restante de Israel. Busquem e vivam, mas continuem reconhecendo quem eu sou. 9. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Essa é a ênfase de todo esse texto. Versículos 8 e 9. Está bem no meio dessas seções maiores que formam como que um sanduíche. É uma estrutura muito comum do hebraico, de colocar ideias em paralelo que vão se alocando e se somando, e no meio a ideia principal. A ideia principal é essa. De toda a calamidade que está acontecendo, de tudo que nós vamos ver acontecer, repouse sua confiança na soberania de Deus. Não façam o que vocês têm feito. Versículo 10. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais ao que fala sinceramente. Percebe como a injustiça estava instaurada. Quando Deus vem para disciplinar o seu povo, Ele não vem por qualquer coisa. Não, Ele vem porque realmente a nação está impiedosa. Nós já vimos isso. Ele chama até o Egito para ser testemunha contra Israel, que havia se tornado parecido com o Egito em opressão. Então os pecados deles eram conhecidos. Mas Ele diz: eu sou soberano, é isso que eu vou fazer. 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomai suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará então o silêncio, porque é tempo mau. Se você for sábio, você vai se calar diante da soberania de Deus, e vai ter que aprender a confiar nele. Vai ter que aprender que Ele tem caminhos que nós não conhecemos e não sabemos, mas que Ele nunca age de forma injusta ou imparcial. Que nós não colocamos o caráter de Deus em dúvida. Jamais. O nosso coração repousa na soberania de Deus, meus irmãos. Talvez enquanto nós cantamos, Ele repousa. Talvez enquanto nós cantamos, Ele repousa. E provavelmente Amós fez propositadamente essa estrutura, que era para mostrar que pode ser que Israel estava nos lábios cantando uma coisa, mas o seu coração e as suas atitudes não acompanhavam as canções que ele tinha.
não acompanhavam as canções que ele tinha? Será que lá fora, quando nós começarmos a sofrermos impiedades e problemas e circunstâncias adversas e coisas que nos vão trazer angústia, tristeza, profunda decepção, nós vamos conseguir cantar a Ele a glória com sinceridade? Nós vamos conseguir cantar porque Ele vive com sinceridade? Nós vamos? Ou o cântico dos nossos lábios não reflete o que nós verdadeiramente cremos e sentimos e temos como paz, como tranquilidade em nossa alma? Minha vida repousa na grandeza e na soberania de Deus. Fazendo uma alusão aqui ao texto, nós que restarmos do coronavírus, pensa, muitos estão indo. Pode ser que muitos de nós até vão, outros estão sendo preservados. O que nós vamos fazer? Ficar questionando a Deus ou ficar olhando para Ele e dizendo: o Senhor não sabe o que está fazendo? O texto de Amós diz assim: você é do restante de Israel? Você foi preservado? Me busque e viva. Lembre-se de quem eu sou. Eu sou o Deus soberano. Senta aí que eu vou ensinar algumas coisas para você agora. Onde você estava quando eu fiz isso? Acaso a chuva tem pai? É a pergunta que ele faz a Jó. A chuva tem pai? Da onde vem todas as circunstâncias? Da onde vem toda essa realidade? O fato de ter chovido hoje um pouquinho, ter feito sol, e naquele dia chove quando você acha que não devia ter chovido, e faz um calor terrível quando você não acha que devia ter feito um calor terrível. Você pensa que essas coisas estão no controle de quem? Buscai-me e vivei. O povo de Deus precisa aprender a buscá-lo e viver confiando na sua soberania. Buscá-lo de forma verdadeira, buscá-lo de maneira correta, buscá-lo com um coração sincero, mas confiando em quem Ele é e no que Ele faz. Como diz Isaías, aquele que chama as estrelas todas pelo seu nome, e nenhuma vem a faltar, porque Ele é grande em força e poderoso em poder. Chama as estrelas cada uma pelo seu nome, e elas vêm. Você imagina isso? Você imagina isso? Deus chamando as estrelas cada uma pelo seu nome, e dizendo, todas elas, eis-me aqui, eis-me aqui. Quem somos nós? O que somos nós diante desse Deus? Então descanse na soberania de Deus. Reconheça quem Ele é e o que Ele faz. Faça calar a sua alma diante dEle. Mesmo que você não compreenda, não entenda, não aceite até algumas circunstâncias. Tenho certeza absoluta que o povo de Israel, mesmo um remanescente piedoso, teve dificuldades de aceitar o que estava acontecendo. Tenho certeza absoluta. Jeremias é um desses profetas. Nós lemos Jeremias por causa disso. Jeremias é um profeta que vem da parte de Deus e tem extrema dificuldade em aceitar que Deus vai destruir Judá. E ele faz pergunta assim: o senhor vai dizer, sério mesmo, o senhor vai destruir Judá através dos babilônicos? Não é possível. Esse povo que faz isso assim, assado, a gente é pior do que eles. Jeremias, em Lamentações, faz muitas queixas. Isso é uma estrutura do ser humano. Nós não temos dificuldade com isso, mas todas elas têm que ser direcionadas ao Deus soberano, que sempre faz o melhor para o seu povo. E que esse povo, como nós lemos em Mateus, por vezes o rejeita. Mateus é o texto de Deus dizendo que sempre faz o bem para o povo, que sempre faz aquilo que é de melhor para eles, mas eles podem rejeitá-lo, eles podem não viver de acordo com a sua palavra, eles podem não aceitar aquilo que Deus está determinando para a vida deles, e por causa disso eles sofrem a consequência. Tanto o povo do Reino do Norte, aqui em Amós, quanto a geração que estava ali em Israel, no primeiro século, que rejeitou o Senhor Jesus Cristo, quanto qualquer outra geração
que vive como povo de Deus, mas não repousa em sua soberania, não busca de forma verdadeira e fiel, e não faz o seu coração se acalentar em Deus e na sua soberania. Meus irmãos, não há outro meio de buscar a Deus que não seja em Cristo. Deus havia instituído lá em Israel um lugar determinado, em um momento específico para que fosse buscado. Alternativas só trariam a ira de Deus. Por isso que nós entendemos que não há outro meio de se buscar a Deus que não seja em Cristo. É impossível. Porque Ele é o único que nos faz ter comunhão verdadeira com Deus. Não há outro nome dado a nós debaixo dos céus que importa para que sejamos salvos. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. De maneira que se eu e você queremos apresentar um culto a Deus agradável, viver fazendo o que Ele ordena, jamais poderemos fazer isso fora de Cristo. Jamais poderemos fazer isso sem Cristo. Jamais poderemos fazer isso desconsiderando o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Nós não nos achegaremos a Deus sem Ele. Nós não prestaremos um culto a Deus sem Ele. E nós não faremos o bem que Deus deseja sem Ele. Ele é o meio para que o culto verdadeiro e a vida verdadeira seja estabelecido. Vida em meio à morte. Vida em meio à morte. Se o povo de Deus está prostrado, só o Senhor Jesus Cristo tem vida para que, reconhecendo nele essa soberania, essa grandeza e esse poder, nós sejamos vivificados. Nós façamos o que Deus ordena. No meio das dificuldades que nós temos vivido, meus queridos irmãos, e dessas grandes e perplexas circunstâncias, quem é Cristo para você? Ele é o meio que você apresenta diante de Deus, ou seja, Ele é o único que pode te fazer chegar-se a Deus. É isso que acontece na sua vida, em particular, não só nos seus lábios quando você canta aqui, mas na sua vida, todos os dias. Você presta um culto a Deus em Cristo, baseado nele. Você confia na soberania de Deus. Você crê nisso e verdadeiramente você busca quando não há respostas e não há como você entender as circunstâncias. Descansar na soberania de Deus. São essas as lições que Deus nos ensina nessa noite e que clama para que nós busquemos e façamos o bem. Busquemos a Cristo e façamos o bem, porque só nele é a vida. Sem Ele, o povo está morto. Qualquer pessoa sem Ele está morta. E há um lamento e um funeral. E só em Cristo a verdadeira vida e vida em abundância, para que nós vivamos para Deus, confiando na sua soberania e no seu poder. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e fechar os nossos olhos. Senhor, quando nós olhamos para a Tua Palavra, nós ficamos estarrecidos, porque o Senhor a revelou de uma forma que verdadeiramente mexe conosco. O Senhor desafia a nossa incredulidade. O Senhor nos faz entender que, se não for a Tua graça em Cristo, todos nós estamos mortos. Que por causa dos nossos pecados, nós morremos. Mas somente no Teu Filho nós encontramos a vida, e vida em abundância, para viver de acordo com a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer isso. Ajuda-nos a olhar para o Senhor como um Deus soberano, que não precisa prestar contas a ninguém. Como um Deus que tem toda a realidade em suas mãos e faz tudo de acordo com a Tua vontade,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Faz o nosso coração descansar nisso. Faz o nosso coração reconhecer isso e temer o Senhor e viver para o Senhor e encontrar em Cristo o Deus soberano, que é o único que pode nos fazer prestar um culto verdadeiro. Ajuda-nos, tem misericórdia do seu povo, ó Pai. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém.